Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Aqui é o lugar onde a gente aprende a discernir as coisas espirituais, a discernir quem é Jesus em mim, no outro e na vida. Aqui a gente aprende a caminhar se parecendo com o nosso mestre. Aqui a gente não fala de religião, mas a gente fala de uma espiritualidade profunda, uma espiritualidade que te ajuda a caminhar com lucidez, com serenidade, com sobriedade. Né? E por isso a gente precisa refletir nesse ethos de Jesus, nessa caminhada dele, na sua passagem aqui pela terra. E por que Jesus? Né? Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele abriu mão de ser espírito e se encarnou para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de aprender com ele, de sermos salvos, né, dessa condição de pecado. E por que a gente precisa, né, ser salvo dessa condição de pecado? Porque o pecado é justamente a condição em que Jesus encontrou o paralítico. Né? Aqui no versículo 2, e já indo para o texto, aproveitando aqui, Jesus encontra esse paralítico e não coloca ele de pé, senão antes diz para ele, ó, os teus pecados estão perdoados. O versículo 2 vai dizer que Jesus viu a fé, vendo Jesus tão grande fé. Então, o que Jesus enxerga são as coisas imateriais, né? Jesus não se importa com o meu status, com o meu dinheiro. Né? Jesus, ele enxerga em mim o que ninguém mais enxerga. Por isso que, acho que é 1 Samuel, né, que vai dizer que, o próprio profeta Samuel vai dizer, né, que Deus vê de uma maneira diferente de como o homem vê. Deus vê o coração, Deus vê o que habita dentro de nós, e foi isso que Jesus viu. E quando Jesus olha a fé e olha o coração daquelas pessoas, a primeira coisa que ele fala com o paralítico é: perdoados estão os teus pecados. Porque aquele homem, era essa necessidade, era de uma revolução, né, no mundo espiritual dele, uma revolução no mundo interno dele, uma reorganização, né? Ele tinha que voltar a ter paz com Deus, porque perdão de pecados, Paulo vai dizer, né? Quando nossos pecados são perdoados, eu até li lá em Romanos 5, nós temos paz com Deus, né? Então a gente passa, o nosso espírito reaviva dentro de nós e a gente consegue começar a discernir as coisas espirituais, coisas que antes nós estavam mortas dentro de nós. Então é isso que Jesus faz com o paralítico, que é extraordinário, mas que infelizmente os escribas daquele lugar não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar a ponto de, no versículo seguinte, sim, no 3, eles vão dizer: olha, esse homem blasfema, ele está mentindo. Eles não conseguem discernir. E por não conseguir discernir o mundo espiritual e a espiritualidade que Jesus carregava, eles também não conseguem socorrer esse paralítico, né? E isso já traz muito aprendizado para a gente. E a gente está falando aqui não é de uma pessoa, de um homem grego, a gente não está falando de um samaritano. A gente está falando de um escriba, né, que folheava Bíblia dia e noite, que trabalhava com isso aqui era o material dele. Não o evangelho, né? Porque não tinha na época, eles estavam vivendo o evangelho. Mas eles, os escribas, é que escreviam as leis, eles sabiam de cor, né? Eles entendiam do contexto legal, histórico, que o judaísmo estava aplicando sobre os judeus. E, no entanto, eles não conseguiram discernir a presença de Jesus, o que Jesus era, o significado de Jesus. E isso tem que nos acordar, sabe? Tem que nos tirar desse lugar de formalismo, de legalismo, e um legalismo sem vida, um legalismo que está preso, né, ao sábado, né, como os escribas fizeram. Olha, os teus discípulos trabalham no sábado, olha, ninguém está lavando a mão antes de comer. Lembra que nós vimos lá em Mateus, nos capítulos anteriores,
Aliás, não, eu acho que a gente ainda não viu. Não, a gente ainda não viu. Não me lembro se nós já vimos aqui. Mas enfim, se não vimos, ainda vamos ver, né? Aqui no Evangelho, tanto de Mateus quanto de Marcos, existe esse espaço, né, onde vira e mexe os fariseus entram em confronto com Jesus o tempo todo, falando: olha, você não está seguindo a lei é isso, mas você está fazendo aquilo. E os escribas, eles meio que entram dentro desse comportamento também, de dizer: olha, esse homem blasfema, não conseguiram discernir. Então a gente tem que aprender a ter uma visão espiritual. Isso é tão sério, né? Essa coisa do legalismo, e a gente encontra isso dia e noite, né? Dentro das religiões cristãs, principalmente, de pessoas que sabem os versículos, sabem os textos, mas não sabem a aplicação porque não sabem discernir o evangelho espiritualmente. O discernem na força do ódio, né? O discernem na força da lei, daquilo que o pastor, às vezes, também na força do ódio discerniu, e na força do ódio vão multiplicando esses comportamentos. Eu me recordo de uma jovem, eu era presidente da mocidade de uma igreja, e ela me procurou, ela tá vindo de uma outra igreja evangélica na época, e falou: Cristiane, poxa, eu quero fazer parte da mocidade dessa igreja, porque na minha igreja eu não posso usar cabelo curto. Aí eu falei: não pode. Ela falou: não pode. O cabelo dela de fato era na cintura, né? E ela falou: olha, esse cabelo me incomoda tanto, e esse cabelo assim, esse cabelo assado. Eu falei: olha, se for esse o problema, não tem problema, né? Porque aqui você pode usar o cabelo que você quiser. Aqui a gente não tem problema com o cabelo. E aí ela ingressou na nossa igreja. É claro que eu tô falando aqui de uma coisa esdrúxula, mas que infelizmente eu sei que ainda acontece muito, né? Por quê? Porque são pessoas que fazem uma teologia e têm um discernimento da Bíblia a partir de uma visão meramente legalista, né? E se comportam dessa forma. E não só se comportam dessa forma, como obrigam os irmãos também, as irmãs, a se comportarem. Mas fazem isso, infelizmente, em detrimento, às vezes, de uma espiritualidade mais aprofundada e verdadeira, né? E aqui mostra pra gente claramente que quando a gente se apega à questão legal, né, do legalismo em si, nem sempre a gente vai andar com o discernimento espiritual. E na pessoa de Jesus, quando eu olho para esse homem, eu começo a discernir, isso me fica muito claro, porque o paralítico discerniu, os amigos do paralítico que levaram ele discerniram a Jesus, mas os escribas não discerniram. E essa confusão hoje teológica, superficial, que a gente vê hoje nas igrejas como um todo, na internet, aqui, e etc., ela é fruto justamente dessa visão, que é legalista, mas que não tem aprofundamento espiritual, né? Não é fruto de um discernimento espiritual. Então, muito cuidado com isso, abra o seu olho. E Jesus, dentro dessa perspectiva, né, ele vai falar: olha, vocês estão pensando mal no coração. Porque se a gente não tem esse discernimento espiritual, o discernimento ou o pensamento que a gente vai ter vai ser de carne, de fato, né? Porque ou a gente é espiritual ou nós somos carnais, né? Paulo vai falar isso lá em Romanos 7, Romanos 8. E aí Jesus fala, olha, vocês tinham que estar pensando coisa boa, e no entanto vocês estão pensando uma coisa ruim. Um homem está sendo perdoado, gente. Veja bem, um homem está sendo perdoado. Um homem está entrando em paz. Um homem está crescendo em Deus. Um homem está tendo, né, os olhos abertos na direção do Espírito. E a liderança religiosa dele não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar. E a gente tem que estar se perguntando, né, em que momento em que
isso hoje, nos dias atuais, tem interferido, né, no relacionamento de muitas pessoas com a igreja. Esse olhar das lideranças, às vezes, está equivocado porque ela está preocupada com os legalismos e não com a questão espiritual. E Jesus continua nos versículos seguintes dizendo: o que é mais fácil para fazer? O que vocês acham? Dizer para o indivíduo: está perdoado os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Jesus vai falar: ah, tá bom, já que vocês não sabem, eu vou fazer o seguinte. Para que vocês saibam, né, que na terra o homem tem autoridade, o filho do homem ele, né, tem autoridade para perdoar pecados. Eu vou dizer: levanta teu leito e anda. E o paralítico se levantou e foi para casa. E aqui aparece um outro elemento, um outro pessoal, que é a multidão. E a multidão acompanha, né, todo esse diálogo ali e fala: gente, eu nunca vi nada igual na minha vida. Paralítico andou. Multidão é multidão, eu já falei disso aqui. Multidão é multidão, não vá na multidão. Porque essa mesma multidão aqui é aquela lá na crucificação que vai gritar Barrabás. Que quem anda na multidão não discerne nada a não ser unicamente que os olhos veem. E olhe lá, né? Discernem por ali, mas isso não vai ter muita profundidade. Então, muito cuidado com as multidões. O correto mesmo é que cada indivíduo, eu e você, né, busquemos esse caminho de coinonia, de intimidade, de comunhão com Deus, né, através dessa ética de Jesus. E é impressionante porque no momento em que eu decido realmente caminhar como o Filho do Homem, como o próprio Jesus vai se intitular aqui, como ele caminha, quando eu começo a ter essa mente, né? Porque a mente de Cristo, como Paulo vai nos dizer lá, olha, busquem a mente de Cristo, é esse lugar de eu me assemelhar a ele. Quando eu me assemelho, o próprio Espírito de Deus vai tendo liberdade de fazer as sinapses que eu preciso, de conduzir as minhas percepções sensoriais, táteis, todas as minhas percepções, né, todos os meus sentidos se voltam, né, para esse lugar, esse novo ethos, né, essa nova ética que nasce em mim, que é a ética de Jesus. Olha só, coisa linda, linda, linda de se ver, né? E esse texto aqui, ele é um texto profundo, mais um dos textos maravilhosos de Jesus, que nos ensinam a andar como nosso mestre. Eu espero que você tenha assimilado. Não deixe de interiorizar essa palavra, isso é muito importante. O que eu falo aqui é apenas uma pitadinha, né? Num vídeo de 14, 15 minutos não dá para se aprofundar muito mais, mas é para você ter uma noção e leia os outros textos, faça suas devoções matinais ou o horário que você desejar, mas se alimente dessa ética de Jesus. Essa ética vai transformar, vai inclinar o seu coração a ser um homem mais espiritualizado, uma mulher mais espiritualizada, e certamente os frutos do Espírito crescerão no seu dia a dia. Né? Que Deus te abençoe e eu te espero. Até a próxima.